Senhor, amém? Peço ao irmão Amém. presbítero Lauro que faça a oração, iniciando o nosso culto de ensino, logo após a irmã Francisca louvando o hino da harpa, amém? Glória a Deus. Léo, o Laurinho foi escovar os dentes. Glória a Deus, então é você. Amado Deus, diante da tua presença, somos gratos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos concedeu, essa tarde, essa chuva tão maravilhosa, essa noite agradável para todos nós. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo fogo de vida. Obrigado por você ter cuidado de nós. Abençoe a irmã Adriana, que está ali na Ceilândia buscando a sua mamãe. Senhor, repreende todo mal, toda enfermidade contra a vida da irmã Abadia. Traga eles em paz e segurança, que o Senhor é o Deus, o médico dos médicos, dono da cura. E apresentamos esse trabalho nessa noite de estudo da palavra de Deus, abençoando o louvor da harpa, abençoando a palavra oficial, abençoando tudo que vai ser tratado nesta noite para a vida espiritual de cada um de nós. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, e nos abençoe cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, missionária, que Deus abençoe a vida da irmã, glórias a Deus, e continue abençoando cada um de nós, em nome de Jesus. Peço à irmã Francisca para louvar o hino da harpa, amém? Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando o poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que Deus abençoe a irmã Francisca, muito obrigado. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a leitura oficial da palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Conseguindo abrir. Dificuldade para abrir aqui. Pai do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma leitura maravilhosa. O Salmo de número 1, Salmo 1, certo? Salmo 1. Vamos ler aqui com os irmãos. Amém? Graças a Deus. Todos encontraram, podem acompanhar aí. Salmo de número 1, Salmo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, que ela venha falar profundamente nos nossos corações, possamos verdadeiramente conhecer o caminho dos justos e ficar na Tua presença, se portar de forma abençoada na Tua presença. Obrigado, Senhor, transcorrer desse culto, venha abençoar a todos no santo e precioso nome de Jesus. Assim, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Peço à irmã missionária Olinda que louve mais um hino, amém? Enquanto a irmã louva, se tiver algum irmão que queira dar algum testemunho, falar algo do amor de Deus, né? Abriremos também a oportunidade, amém? É sempre bom a gente testemunhar, falar algo do amor de Deus, né? Então, os irmãos estão com a oportunidade, após a irmã Olinda, se tiver alguém que queira falar algo, está com a oportunidade em nome de Jesus, amém? Irmã missionária Olinda. A paz do Senhor Jesus. Vamos louvar junto o hino 465 da nossa harpa cristã. Ele que Jesus por Cristo, viveu a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isso a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, e do lado de cima também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Ele fez Jesus foi pegado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, o meu pecado tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança ao seu lado, nas pontes já lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois fizeste a minha teia, os outros discípulos também fizeram no sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo um dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim.
Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam, quando o anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta, com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, os planos de Deus eram assim. E a luz e a vida resplendeu, e isso foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado mais uma vez, missionária. Que Deus abençoe a vida da irmã grandemente, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Tem algum irmão que queira falar algo do amor de Deus, que queira dar um testemunho? Glórias a Deus. Vou dar um breve testemunho aqui. Agora, na parte da tarde, tem um irmão aqui que, inclusive, ele já foi louvar na nossa igreja. Pediu que eu o ajudasse, eu fui lá na casa dele, tentei ajudar, né? Ajudei a arrumar o computador dele. E aí ele me deu uma bênção, um CD que tem 400 hinos da harpa, né? Tem cantado, e são 400 hinos cantados e tem mais 300 playbacks. Então é muito bom, né? Uma coleção muito boa dos hinos da harpa, né? Para que a gente possa aí também estar desfrutando e até utilizando lá na igreja quando necessário. Amém? Nós já temos algumas coleções lá, mas pode ser que tenha até um instrumental diferente aí, né, para que possamos fazer uma boa utilização. Amém? Para a glória do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém? Peço à irmã missionária Hélia que ore pelo pastor que estará ministrando a palavra em nome de Jesus. Ela saiu da reunião na hora que eu falei. Glória a Deus. Aleluia. Tilauro está aqui já. Então, Tilauro, que era para ter orado antes, ora agora pelo pastor que estará ministrando a palavra. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos, que Jesus abençoe. Oramos. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha tocar nos nossos corações, venha abrir a mente e o entendimento de cada um de nós, Senhor. Pai querido, usa o Teu servo com sabedoria, dê entendimento, Senhor, capacita ele com o Teu poder, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, presbítero Lauro. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor dos irmãos, que Amém. nesta noite Deus possa nos usar para a glória do nome dele e que possamos ouvir a sua palavra, possamos guardá-la e que possamos ser executores desta palavra. Abra sua Bíblia na epístola do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, e no verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6.
somente um versículo. Depois vamos ler também um versículo em Romanos, capítulo 14, versículo 23. São 2 versículos apenas que vamos ler nesta noite. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Romanos, capítulo 14, verso 23. Romanos, capítulo 14, verso 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Queridos, nós vamos nesta noite tratar de um tema em que aquele que nunca experimentou desse tema atira a primeira pedra. Nós vamos tratar do tema dúvida. A dúvida pode afetar a nossa fé. Ok? A dúvida pode afetar a nossa fé. Na nossa caminhada, há situações de momento e até mesmo perspectivas futuras que podem nos gerar dúvidas. E, às vezes, provoca-nos a sermos desestimulados, fazendo-nos, às vezes, até desistirmos de prosseguir na nossa trajetória de vida cristã. Deste quadro, nenhum de nós estamos isentos. A pergunta que se faz, queridos irmãos, quem é que nunca teve dúvidas sobre posicionamento, sobre uma posição a tomar na nossa vida? E isso, às vezes, nos preocupa. Às vezes, nos constrange. E chega até um momento, irmãos, de nos estressarmos. Quem de nós que queremos, às vezes, tomar uma posição e a gente fica entre 2, 3, 4 decisões à vistas para a gente tomar uma posição. E isso traz um conflito muito grande na nossa vida. Nos estressa. A gente fica, às vezes, irritado porque você não tem uma claridade, um horizonte, um norte a ser seguido. Então, a dúvida, ela traz esse constrangimento, essa preocupação e esse estresse para as nossas vidas. A dúvida pode adentrar
no nosso caminho. Porém, precisamos eliminá-la, pois senão poderá vir outros complicadores que podem interromper e frustrar os objetivos de uma trajetória traçada. A gente poderia fazer um paralelo da dúvida com a ira. A ira também, ninguém está isento de não ter ira. O que nós temos que agir, tomar uma posição para nós eliminarmos, para que o nosso caminho, na nossa decisão, possa estar livre. A melhor maneira de resolver a questão da dúvida momentânea é darmos um passo atrás. Quando a dúvida aparece, a primeira coisa é você recuar, parar e recuar. Não siga. É nesse hiato é que nós vamos fazer o que devemos imaginar, buscar a alternativa para que nós possamos tirar essa dúvida logo que ela aparece. Você não prossiga. Nós não devemos prosseguir. Nós devemos parar, dar um passo atrás e ver qual é a posição a ser tomada. Então, a melhor maneira de resolver a questão da dúvida momentânea é darmos um passo atrás e sairmos de cima do muro. Porque quem está em dúvida, está acima do muro, não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda. Nós temos que descer do muro. E qual é o próximo passo? É nós orarmos a Deus. Você não vai fazer mais nada, eu não vou fazer mais nada. É você dobrar o joelho, orar a Deus e pedir uma direção. Qual é o caminho a tomar? E aqui nós temos que desprender, talvez, dos nossos sentimentos que às vezes apontam para um lugar. Às vezes a necessidade é tão grande que te aponta para outro. Mas eu creio que quando nós oramos, Deus aponta a direção correta. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus diz: porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, a nossa caminhada, ela tem que ser única, exclusivamente por fé. Mas mesmo caminhando por fé, as interferências, como nós dissemos anteriormente, elas podem acontecer na nossa caminhada de fé. E aí, essas interferências faz nos voltar para aquilo que que aparece para que nós possamos ver. Por isso, Paulo está dizendo aqui, não por vista, ou seja, se a interferência aparecer, não vamos seguir aquilo que estamos vendo, mas vamos parar, porque aquilo ali gerou uma dúvida, quer nos desestruturar, quer afetar a nossa caminhada, e aí nós temos que parar, pedir de Deus uma orientação para que nós possamos prosseguir. Analisando
este versículo acima, em relação ao nosso tema, e recordando o que dissemos anteriormente, e que as circunstâncias adversas podem interferir na nossa jornada de fé. E pode intrometer, colocar dúvidas. E neste momento, queridos irmãos, que mora o perigo. Se não pararmos e não dermos um passo atrás e buscar de Deus e tirar as vistas daquilo que aparece como dúvida, nós poderemos estar mais complicado na nossa caminhada. Sem fé, como diz o texto que lemos, é impossível agradar a Deus. E nesta noite, nós vamos estudar 3 fatos que geraram dúvidas, mas também elas foram eliminadas e as pessoas foram vitoriosas. O primeiro fator que pode gerar uma dúvida em nós, quando estamos caminhando, é o medo. O medo, ele é terrível na nossa caminhada de fé, pois ele pode aparecer e nós ser afetados e nós podemos até fracassar. Em 1 Reis, no capítulo 19, vamos ver o profeta Elias diante do medo. Do versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e a mensagem era essa, irmão: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Isso aqui gerou um medo na trajetória, na caminhada do profeta Elias. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida. Se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então, o profeta, como diz o outro, vazou com medo de Jezabel. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava o pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho.
Se você retroceder um pouco aí na Bíblia, no capítulo 18, versículo 46, tem uma palavra de confiança, uma palavra de fé, uma palavra de segurança para o profeta, que diz, a parte A, 18:46, a parte A. E a mão do Senhor estava sobre Elias. A mão do Senhor estava sobre Elias. Ou seja, Elias estava nas mãos do Senhor. Elias estava guardado pelo Senhor. Mas, no entanto, na sua caminhada, ele teve medo. O medo gerou dúvida em Elias. E na dúvida, ele vazou. Ele saiu correndo e foi-se embora. Dos versículos do capítulo 19, desse mesmo texto, do versículo 2 a 5, Jezabel decretou a morte do profeta. Este foge com medo para o deserto. E aí o profeta parou debaixo do zimbro e ele pede a morte. Nos parece contraditório a ação do profeta em relação à oração que ele faz para Deus. Se ele está correndo para não morrer, e ele para debaixo do zimbro e ora a Deus e pede a morte, nos parece, né, aparentemente até contraditório. Mais importante é aquilo que nós falamos anteriormente. Ele parou. Ele parou. Na sua trajetória, ele parou. É o que nós devemos fazer. Ele parou e conversou com Deus. Às vezes, nós estamos numa situação em que nós não paramos para falar com Deus. E as decisões nossas são, ou melhor, é unilateral. Tomamos a posição sem conversar com Deus. É o que tem muitos cristãos sendo derrotados, muitos cristãos naufragando, porque não faz essa parada, em vez de prosseguir a sua jornada. Ele parou e orou a Deus. É tanto que logo que ele orou, logo a seguir o anjo, Deus enviou o anjo para socorrer. Quem sabe nós, às vezes, já temos perdido a presença dos enviados de Deus para nos socorrer, porque nós queremos nos socorrer a nós mesmos. Nesta sua oração, Deus redirecionou a sua trajetória e acabou com o medo dele. Porque aquela presença do anjo, a presença de Deus com o anjo ali, deu um ânimo novo, deu uma direção nova, e o medo foi eliminado. Olha o que diz o salmista no Salmo 56, versículo 3 e 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei,
que poderá fazer um simples mortal. Veja bem, irmãos. Na dúvida, pare, confie em Deus, busca o Senhor, e Ele certamente enviará uma solução. E a dúvida que você tem na sua tomada de decisão, certamente ela sairá da sua trajetória. Quem nunca teve medo? Faz parte do sentimento humano. Mas Deus afasta-o de nós. Tiago 5,19, a parte A do versículo, diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não há diferença dos sentimentos de Elias em relação ao nosso sentimento, às nossas fraquezas, às nossas dúvidas, né? Os nossos pensamentos. Então, Elias era uma pessoa como nós, um simples mortal. Por isso estamos sujeitos ao medo. Mas ele orou e mudou o seu quadro. Nesta noite, se você está em dúvidas quanto à posição a ser tomada, vamos pegar o exemplo de Elias para que nós possamos ter uma resposta de Deus. Saia desta dúvida. Tira a dúvida do seu caminho. Tira essa pedra do seu caminho para que você possa prosseguir livremente na sua jornada de fé. Porque você não caminha por vista, mas caminha por fé. O segundo fator é o fator da desobediência. Está no livro do profeta Jonas, o capítulo 1 do profeta Jonas. Deus designa Jonas para uma obra missionária na cidade de Nínive. Jonas inicialmente tomou a atitude correta. Deus mandou ele se levantar. Ele se levantou. Deus falou qual era o tipo de missão que ele deveria executar. Ele se dirigiu ao local de embarque certo, que era o porto de Jope. Porém, tomou a direção contrária daquela pré-estabelecida e rumou para Tarsis. A sua trajetória dada por Deus era uma caminhada missionária, uma caminhada de fé para salvar Nínive da destruição, se ela se arrependesse. Porém, a dúvida surgiu no coração do profeta, pois achava ele que pelas as maldades dos ninivitas, eles deveriam mais era morrer. Ele olhou pelas más obras dos ninivitas. Por isso, a palavra de Deus nos diz nesta noite, Paulo dizendo que caminhamos por fé, não por vista. Ele saiu na caminhada de fé, mas daqui a pouco ele começou a caminhar por vistas, porque ele pôs o pecado de Nínive, as atrocidades que os ninivitas faziam com os povos daquela época.
ele colocou na sua frente e aquilo ali gerou uma dúvida. No capítulo 2 do livro de Jonas, diz: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. O Senhor, depois da oração, redirecionou a sua caminhada de fé. Os irmãos observem que de todo, tanto de Elias como o de Jonas agora, a mudança vai acontecer logo após a pessoa se posicionar, parando e buscando de Deus a direção. E aí, quando ele ora, Deus faz com que, no capítulo 2, versículo 10, Deus faz a mudança, o direcionamento para a sua caminhada de fé. Diz o texto: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Depois que ele orou, Deus redirecionou a Jonas. A oração, ela muda situação. Por último, o terceiro fator que pode gerar dúvida e gerou é o fator inveja da prosperidade daquele que prospera sendo ímpio. O Salmo 73, vamos ver Asaf, o salmista Asaf, quando na sua trajetória, na sua caminhada, o fator inveja sobre a prosperidade do ímpio fez com que ele quase se desviasse do caminho do Senhor. Salmo 73, versículo 1 a 12. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, quase teve por um triz. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. Ele deixou na sua caminhada, deixou de olhar para Deus, porque ele, no versículo 1, ele disse que bom era Deus com Israel e para aqueles que eram limpos de coração. E ele era um israelita. Deus era bom. Mas quando ele começou a falar, estou passando por situação adversa, nessa minha trajetória, sofrendo o que eu estou sofrendo, angustiado, problemas, e eu do lado eu vejo o ímpio sendo próspero e nada acontece com ele. Temos que ter cuidado, irmãos, de ficar mudando a nossa
caminhada de fé, querendo olhar aquilo que não cabe a nós. Okay? O versículo 4. Versículo 3, né? Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está na sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, e nem são afligidos como os outros humanos. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Então, ele larga de olhar para a sua trajetória, que já é muito, nós olhamos para a nossa caminhada, tirou as vistas e olhou e invejou a prosperidade do ímpio. Pois bem, Asaf, nos versículos 2, ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Ele, Asaf, acreditava na bondade de Deus tanto para com Israel como para os israelitas, assim como para ele. Ele acreditava no versículo 1. Mas não foi fácil. E desse versículo que nós lemos, do 1 ao 12, ele explica a sua dúvida e a sua crise espiritual toma conta do seu ser. Pois ele olha para os ímpios e observava a sua prosperidade. Meu querido, minha querida, nós, igreja, deixa o ímpio prosperar na sua impiedade. E às vezes nós queremos fazer paralelo do progresso do ímpio em relação a nós que sofremos, que servimos a Deus e sofremos percalços, sofremos desemprego, injustiça, a nossa causa não é julgada, os nossos problemas, eles se avolumam porque as pessoas nos oprimem. Não tire os olhos do Senhor. Marchemos por fé e não por vista das circunstâncias que nos assolam. Pois ele olha para os ímpios e observa a sua prosperidade. Aí ele entra em crise espiritual. Quantas pessoas cristãs que estão vivendo crises e mais crises, e essas crises oriundas das dúvidas, porque elas não foram sanadas, muitas das vezes porque tomou uma decisão unilateral. Tome a sua decisão com o consentimento e com a bênção daquele que tudo pode. Isto é, enquanto os justos, como ele, Asaf, sofriam todo tipo de opressão, os ímpios eram abençoados. Isso não acontece nos nossos dias?
Você que está aí do outro lado, sabe o que está passando? E aos seus olhos, as vistas ao seu redor, o ímpio que não serve a Deus, blasfema contra Deus, não tem o temor do Senhor, e você olha e vê a prosperidade dele. E quando nós trazemos essa analogia para as nossas vidas, trazem-nos dúvidas: será que eu estou correto? O conflito espiritual, ele começa a nascer, ele começa a ser gerado. Não foi assim como nós estamos estudando o nosso irmão Jó. A crise abateu sobre Jó e nós sabemos que lá no final ele disse, né? Deus deu, Deus tomou. Dobrou o seu joelho, orou e adorou a Deus. Estava debaixo das mãos de Deus, e é o que nós devemos fazer em situações adversas nas quais geram dúvidas na nossa trajetória. A minha pergunta, a sua pergunta, pode coincidir com a de muitos cristãos. O que adianta ser fiel a Deus se os ímpios são abençoados e os justos, às vezes, não? É por isso, queridos irmãos, que o que nos segura diante de Deus, nos pés do Senhor, não é aquilo que os ímpios recebem, os bens materiais, o seu status, o seu sucesso no mundo. Não é isso. E o evangelho, hoje em dia, que está sendo pregado, as pessoas estão indo, vem para cá porque você recebe isso, vem para cá porque Deus te dá isso e dá aquilo outro. E às vezes as pessoas são frustradas e às vezes as pessoas até recebem. Mas o dia que faltar, ela sai dos pés do Senhor. Porque ela está caminhando ali, ainda dentro da igreja. Ela está, a sua caminhada é por vista, não é por fé. Mas o cristão verdadeiro, que veio por amor a Cristo, que tem as suas raízes fundamentado naquilo que Deus é para ele, aquilo que Deus significa para ele, e não fundamentado naquilo que Deus pode proporcionar. Os que não saem, os que permanecem, né, fica como Jó. Eu vou ficar firme. Eu sei que um dia a minha vitória vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Que nos firma a nossa esperança, sabendo que o nosso Redentor vive e um dia ele se levantará. Essa aparente injustiça gerou dúvida na sua caminhada de fé. E por pouco, Asaf não desistiu de prosseguir na sua jornada. No verso 16 do Salmo 73, diz: ele entra no santuário. Ou melhor, queridos irmãos, houve um equívoco aqui da minha parte. No versículo 16, Asaf parou.
Ele parou para compreender e resolver a dúvida gerada pela analogia da prosperidade do ímpio em relação ao sofrimento dele. Ele parou e ele compreendeu. Nós só vamos compreender quando nós paramos, quando nós falamos com Deus, o Espírito Santo começa a tirar aquela dúvida e expressa a verdade de Deus no nosso coração. E aí, a perturbação, o conflito espiritual, ele começa a ser eliminado. É tanto que no versículo 17, ele entra aonde, irmão? No santuário. Irmãos, fecha a porta do teu quarto, entra no santuário, como fez Asaf. É ali que a coisa vai fluir. É ali que Deus vai falar contigo. É ali que Deus fala conosco. Ele entra no santuário de Deus e ali, certamente falando com Deus, ele compreendeu. Se ele compreendeu, é porque houve da parte de Deus um posicionamento e ele entendeu. E foi redirecionado e restabelecido a sua caminhada de fé. No verso 28, encerrando, diz: mas para mim, bom é aproximar-nos de Deus. Na dúvida, irmãos, que surge na trajetória, aproxime-se de Deus. Não saia das vistas de pessoas que podem te influenciar, às vezes até positivamente, mas pode te influenciar negativamente, o que constitui também dúvidas. Mas quando você se aproxima de Deus, como Asaf está contando aqui, eu me aproximei de Deus. Oh, aleluia! Quando se aproximou, aproximei de Deus. Pus a minha confiança no Senhor. Deus. Aproxime-se do Senhor. Confia nele. Certamente ele todo lhe fará. Confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Ele se aproximou e eu creio que esse momento de dúvida que Asaf teve na sua vida, ele está dizendo aqui no versículo 8 que ele foi anunciar todas as suas obras. Eu creio que, inclusive, esse testemunho dele, ele deve ter anunciado. Conclusão. A dúvida, sim, pode afetar a nossa fé. Porém, nesse estudo de hoje, queridos irmãos, fica claro que os 3 servos de Deus, nas suas dúvidas, eles pararam, não prosseguiram. Oraram a Deus, se aproximaram de Deus. E o Senhor os redirecionou. E foram
simplesmente vitoriosos. Elias foi arrebatado. Jonas, na sua pregação, Deus salvou 200.000 ninivitas. Asaf, ele concluiu no verso 28, chegando à seguinte conclusão: bom é aproximar-me de Deus. Curva sua cabeça onde você está e vamos orar para que, se você tiver alguma dúvida ou se você possivelmente no futuro estiver numa situação dessa, aproxime-se de Deus. Maravilhoso Deus e Pai da eternidade, Criador dos céus e da terra. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações e que nós compartilhamos nesta noite uns com os outros. E que o Espírito Santo da verdade possa, Senhor, quando tivermos dúvidas, para que o Senhor faça com que nós paremos e que nós busquemos do alto a solução, o redirecionamento da nossa trajetória. Se tiver alguém que nesse momento estiver com dúvidas, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa tirá-las, para que elas possam verdadeiramente continuar prosseguindo na sua jornada de fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe e uma boa noite a todos. Amém, glória a Jesus, palavra abençoada. Muito obrigado, pastor, pela palavra, pelas orações. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Lembrando que domingo, 9 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical online. A Escola Bíblica Dominical permanece online. E às 19 horas do domingo, teremos a Santa Ceia do Senhor presencial na igreja. Então, domingo, às 19 horas, na igreja, Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos continuar orando por aqueles que estão enfermos, orar pela mãe da irmã Adriana, né? E por todos aqueles que estão enfermos e estão em recuperação, para a glória do Senhor. Continuar orando também pelos parentes daqueles que perderam alguém, perderam um ente querido. Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Peço à irmã Hélia Margarete que faça a oração, nossa missionária. Né? Amém. Pai do Senhor, para a igreja. Pai do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade de poder ouvir a tua palavra, Senhor. Continua abençoando a tua igreja, fortalecendo, nos ensinando a cada dia, nos conduzindo no caminho da verdade, no caminho do céu, Senhor. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa manifestar a tua glória, Pai, curando, sarando, aqueles que perderam seus parentes, seus entes queridos. Que o Senhor possa confortar os corações, meu Pai. Sê com cada um, coloca as tuas mãos abençoadoras sobre a vida de cada um, Pai. Continua livrando, continua protegendo, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Obrigado, missionária. Que Deus continue abençoando a vida da irmã. Pastor Edivaldo, benção apostólica. Se tiver alguma consideração final. Amém. Eu quero avisar os irmãos que aqueles que desejarem, estiverem habilitados a cear e que não puderem ir à igreja, que manda comunicar a mim, o pastor Sérgio, quem de direito, os diáconos, pedindo para que a ceia seja servida na sua casa, por estar doente ou por qualquer uma necessidade maior. Do contrário, se a pessoa estiver trabalhando ou tiver uma necessidade maior,
peça para que a ceia seja servida na segunda-feira. E nós vamos designar alguém que possa executar a Santa Ceia na casa dos irmãos. Amém? Era só isso. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor a todos.